Salve Corinthians, tudo certo? Petmon na área trazendo mais um vídeo para vocês falando do amor da nossa vida, o Corinthians. Antes de começar o vídeo, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do que rola aqui no canal e para mostrar para o YouTube que o meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? Quero te convidar também para entrar no grupo de WhatsApp Nação Corintiana, um grupo onde nós fazemos resenha a respeito dos jogos do Corinthians, falamos sobre as nossas insatisfações a respeito do time, do elenco, do clube e damos notícias a respeito do que vem acontecendo no time também. Entre lá, o link para entrar no grupo estará na descrição do vídeo e no comentário fixado aí também, beleza? E aí, bora falar de mais um jogo horroroso do Corinthians? Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Na noite do último sábado, o Corinthians recebeu na Neoquímica Arena o Cuiabá, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E diante de um público de mais de 40 mil corintianos apaixonados, o Corinthians ficou no empate com o time mato-grossense. Pô, cara, de novo, cara! Um empate frustrante diante do futebol que foi apresentado nessa partida. O Corinthians começou o jogo até um pouco melhor, tendo a primeira chance de finalização. Se eu não me engano, acho que foi com o Guilherme Biro. Só que com o decorrer da partida, o Cuiabá foi gostando do jogo, foi se impondo. E quando a gente percebeu, o Cuiabá já tinha mais finalizações do que o Corinthians e tinha a finalização mais perigosa, que foi uma cobrança de falta, que se o Cássio não tivesse atento, tinha tomado gol. Depois disso, o Corinthians continuou atacando, pressionando, o Cuiabá contra-atacando, pressionando, então fica aquele jogo lá e cá, só que ficou muito um jogo de intermediárias, né? Porque o Corinthians não chegava com tanto perigo na área do Cuiabá, o Cuiabá também não chegava com tanto perigo na área do Corinthians. Esse foi o resumo do primeiro tempo, um primeiro tempo muito equilibrado. Para quem achou, assim como os comentaristas do GE, que o Corinthians ia ter vida fácil, achou errado, otário? Errou feio, errou rude. Todos eles votaram na vitória do Corinthians, mas infelizmente a vitória não veio. No segundo tempo, o Corinthians voltou com uma postura um pouquinho mais agressiva, né, tentando buscar o seu primeiro gol, tentando abrir o placar, mas infelizmente quem abriu o placar foi o Cuiabá. Uma jogada que o time do Cuiabá saiu de trás trocando passes, conseguiu chegar à frente e num cruzamento que veio da direita, o Daverson subiu entre o Gil e o Murilo e cabeceou para o fundo da nossa rede. 1-0 para o Cuiabá. Depois disso foi um festival de chuveirinho do Corinthians para dentro da área do Cuiabá, tentando jogar a bola lá dentro. O Vanderlei Luxemburgo colocou um monte de molecada para poder tentar meter uma correria para cima do Cuiabá. E por fim conseguiu o gol de empate num lance onde o Wesley fez uma jogada pela ponta esquerda, driblou os marcadores, fez o levantamento para dentro da área. O Yuri Alberto tentou cabecear, a bola sobrou para o Juan Oliveira, que após 1000 dias, mais de 2 anos afastado devido a lesões no seu joelho, entrou no jogo e fez o seu gol, o gol que garantiu o empate do Corinthians. Depois disso, o Corinthians tentou outras finalizações, teve muito mais volume de jogo, teve muito mais posse de bola, mais finalizações, só que não foi efetivo mais uma vez e parou na defesa do Cuiabá. Infelizmente, com o empate, o Corinthians não consegue se distanciar da zona de rebaixamento. Se os nossos adversários que estão lá na zona de rebaixamento vencerem suas partidas, possivelmente o Corinthians termina mais uma rodada na zona de rebaixamento. E essa tem sido a tônica do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não consegue se distanciar da zona perigosa. Quando consegue uma vitória, essa vitória acaba não impactando tanto, porque os adversários que estão na briga também contra o rebaixamento conseguem vitórias também, então o Corinthians não consegue se distanciar. O Corinthians hoje em dia não vem demonstrando mais a força que tinha dentro da Neoquímica Arena, mesmo com a torcida apoiando, mesmo com a torcida empurrando, o time não demonstra vontade nenhuma de ter mudança dentro de campo. Esse elenco não merece a torcida que tem,
Porque para um jogo de sábado, 6h30 da tarde, mais de 40 mil torcedores, os caras não se empenham em buscar a vitória. Ah, mas o time teve mais volume de jogo. Irmão, na moral, a gente tá brigando contra o rebaixamento, contra um time muito mais inferior do que o Corinthians, tecnicamente e financeiramente. A folha salarial do Cuiabá nem se compara com a folha salarial do Corinthians. O salário de, 5, 6 jogadores do Corinthians devem pagar a folha salarial inteira do Cuiabá. Então não tem justificativa o time jogar tão mal e ser tão inferior assim diante de um adversário que não tem nem comparação em tamanho, em grandeza, em relevância nacional. O Corinthians é muito maior do que o Cuiabá, é muito mais importante do que o Cuiabá no cenário nacional e internacional. Então, esse elenco deveria ter vergonha de demonstrar um futebol tão pífio, tão patético, tão ridículo, diante de mais de 40 mil torcedores que apoiaram os 90 minutos e de mais de 30 milhões que estão nas suas casas torcendo pelo Corinthians. Vocês envergonham a nossa camisa, vocês envergonham a nossa instituição, vocês não representam o Corinthians, vocês só estão representando a si mesmos. Vocês precisam mudar essa postura, deixar de serem um elenco tão vagabundo que reflete a nossa diretoria, que também é uma diretoria vagabunda, uma diretoria ridícula, uma diretoria que tá cagando e andando pro time e pra torcida, e começar a honrar essa camisa. Começar a honrar o clube que paga o seu salário, que dá uma boa vida para vocês e para sua família. Honrem essa camisa, honrem esse escudo, honrem esse manto, porque esse clube é muito maior do que todos vocês. Vocês precisam ter vergonha na cara e mudar essa postura, porque o Corinthians não merece estar na situação que está. Por causa de vocês, da diretoria, dessa chapa vagabunda da Renovação e Transparência, e por causa desse elenco acomodado. Vocês fedem a fracasso. E isso não é o que o Corinthians merece. Mudem essa postura. O meu destaque fica por conta do Juan Oliveira, que, assim como eu já falei, após 1000 dias afastado devido a lesões no joelho, ele chegou até a ser desacreditado por muitos comentaristas, por muitas pessoas do meio esportivo, não acreditavam mais na recuperação dele. Ele entrou. Eu mesmo, na hora que eu vi ele entrando, eu falei no grupo: o moleque acabou de voltar de lesão, né? Não tá preparado ainda, lesões perigosas no joelho, uma lesão que acaba tirando muito a qualidade técnica do jogador. Mas o que a gente viu foi um jogador aguerrido, um jogador que buscou, que tentou armar, que desarmou as jogadas adversárias, que finalizou 2 vezes com perigo, uma delas foi o gol e a outra passou muito próximo da trave do Walter. Então, meus parabéns, Juan, que Deus te abençoe, que você continue nessa batida, que você possa se fortalecer cada vez mais e ajudar o Corinthians a sair dessa situação ridícula que a nossa diretoria nos colocou. Precisamos de reforços, diretoria. O Rojas tá vindo aí, só que a gente precisa de mais, porque hoje nós vimos como o Corinthians é dependente do Renato Augusto e como o Renato Augusto não tem mais condições de jogar pelo Corinthians. O cara é craque, o cara é gênio, joga muita bola, só que ele não é mais confiável fisicamente. Tecnicamente é outra história, só que o físico não acompanha mais o cérebro. Não dá mais. O Renato, assim como Paulinho e Fábio Santos, podem ter um jogo festivo e se aposentar, porque eles não contribuem em mais nada para o Corinthians. O Renato Augusto joga 2 jogos e fica outro jogo fora, de molho, porque tá com dor, porque teve uma lesão, ficou mais de 2 meses parado aí devido à lesão no joelho. Então, é muito complicado a gente depender de um jogador que não dá para contar sempre. Precisamos de um meia armador. O Rojas tá vindo, só que as características dele não são as mesmas do Renato Augusto. É difícil encontrar um jogador com as mesmas características do Renato Augusto no mercado? Sim. Com a mesma capacidade técnica e inteligência dele? Impossível. Mas precisamos encontrar um cara que seja capaz de armar o jogo para o time, porque a gente viu como o nosso ataque é morto sem ter um meia armador. Precisamos de reforços. E aí, torcedor? O que você acha a respeito de tudo isso que eu falei? Qual a sua opinião a respeito do jogo? Qual a sua opinião a respeito do elenco do Corinthians, a respeito da diretoria do Corinthians? Comenta aqui, pois a sua opinião, para mim, é muito importante. Se para essa diretoria de bosta a sua opinião não importa, para mim importa. Comenta aqui porque é muito importante para mim saber o que você pensa, beleza? Então é isso, pessoal.
Quero agradecer a sua atenção, a sua audiência, pedir mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e te convidar novamente para entrar no grupo de WhatsApp Nação Corintiana. Como eu disse, o link para entrar no grupo estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E acima de tudo, pelo amor de Deus, vai Corinthians!